Olá, eu sou a jornalista Rosângela Spinozzi. Hoje, aqui no podcast do Ciro Massi, médico psiquiatra, a gente vai falar de um tema que é a psiquiatria com abordagem integrativa. Ciro, a gente sabe da importância, da necessidade dos remédios alopáticos, todo mundo sabe disso, também para psiquiatria e para outras doenças, né? Mas eu queria saber como a psiquiatria integrativa vai além disso. Quais são os outros tratamentos que o paciente pode ter que vai ajudar num todo? Uhum. Então, olha só, chama integrativo porque ela integra. Integra o quê? Integra a medicina convencional, eu nunca deixei de aplicar, ela é maravilhosa, salva vidas, com várias outras medicinas que normalmente têm o foco de fortalecer o organismo, mais de promover a saúde do que de curar a doença. Então, se a gente olhar um pouquinho assim rapidamente na história, nós vamos lembrar que as medicinas, vamos chamar assim, de não convencionais, elas primeiro eram chamadas de medicina alternativa, né? Então você tinha que escolher, ou era uma ou era outra, não podia ser as duas, né? Depois elas passaram a ser chamadas de medicinas complementares, ainda se é chamada, né? Então ela complementaria a medicina tradicional. E num terceiro movimento, integraram essas duas abordagens e aí passou a chamar medicina integrativa, porque está integrando, né? Então, a característica grande dos médicos que adotam a abordagem integrativa, não existe essa especialidade, tá, gente? Não existe nenhum médico integrativo. A gente fala medicina integrativa, mas isso não é uma especialidade médica, é um modo de abordar, né? Então, Por tem isso alguma... abordagem integrativa. Por isso a abordagem né? integrativa. Então, a primeira característica é que ela integra, né, várias medicinas não convencionais. E quais são essas medicinas não convencionais? Isso vai depender um pouquinho se você está influenciado pela América do Norte, se você está na Europa. Se você tiver influenciado, né, pelos Estados Unidos, as abordagens integrativas elas são muito mais corporais. Do tipo, é muito mais estudado Tai Chi Chuan, yoga, meditação, respiração, mindfulness, por exemplo, do que homeopatia, do que acupuntura, né? Esses eles não dão grande ênfase, né? Na Europa não. Na Europa realmente se utiliza também, se estuda também a influência da homeopatia, da acupuntura, de outras medicinas que são mais biológicas, né? que atuam no biológico e não apenas no corporal, né? Então elas são mais incisivas nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eles têm essa grande característica, a medicina integrativa, que é integrar, repito mais uma vez, integrar essas duas abordagens. Outra característica grande, marcante nos médicos que adotam a abordagem integrativa é entender o indivíduo como um todo, né? O que é entender o indivíduo como um todo, né? É entender o indivíduo no seu aspecto biológico, psicológico, social, emocional, comportamental e espiritual, né? Então, quando você tem um determinado tipo de comportamento, com certeza aquilo aconteceu no cérebro. Essa é a ponta final do que está acontecendo. Mas segundos antes de acontecer no cérebro, o que aconteceu? Ocorreram mudanças hormonais, né? Antes dessas mudanças hormonais, o que aconteceu? Bom, o mecanismo de equilíbrio dele poderia estar alterado de alguma maneira. Mas antes disso, tem as influências da infância, tem todo um aprendizado que ele teve na vida toda, tem toda uma situação de conflito que ele resolveu ou não resolveu na sua vida, tem os vieses que a gente tem, né, que são erros de raciocínio, que acabam levando a conclusões falsas, a comportamentos que não são adequados, você toma decisões equivocadas na vida, isso é universal, todo mundo, né? E aí vai, né? Hoje, nas abordagens integrativas, a gente utiliza também a ecologia. E quando você fala em ecologia, a coisa mais óbvia, né? Você tem, por exemplo, intoxicação por metal pesado, né? Olha essa é uma coisa que pode estar acontecendo, né? Você pode ter um excesso de radiação que pode estar acontecendo por tipos de lâmpada. Você vai avançando. Você tem, por exemplo, as doenças do ar-condicionado. O ar-condicionado que não é bem mantido, ele pode gerar uma série de doenças. Isso também tem que ser investigado. Até
informações assim, muito curiosas, Rosângela. Por exemplo, se você estudar o comportamento de pessoas do Oriente comparando com o Ocidente, você vai ter diferenças interessantes. Por exemplo, se você coloca um indivíduo num determinado cenário, numa praça, sozinho, ele está sentado no banco, e aí você pede para um ocidental descrever essa cena, provavelmente vai ser diferente de um oriental. O ocidental ele vai descrever o indivíduo que está sentado em primeiro lugar e depois ele avança para o ambiente em volta. O oriental não, ele vai descrever o ambiente que está contendo aquele indivíduo e, por fim, o indivíduo. Então, existe uma diferença de visão de mundo e que isso vai influenciar a saúde, eu já vou dar uns exemplos, de maneira marcante, né? Algumas regiões da China, por exemplo, a ecologia de lá, né, a relação com o ambiente geológico mesmo, né? Algumas regiões da China são propícios para a plantação de arroz, né? Outros não têm tanta plantação de arroz. Então, nas regiões onde há séculos um depende do outro para plantar arroz, então a individualidade é muito baixa. Então, os valores normalmente nossos, né, ocidentais de competitividade, de individualidade, de marcar a vida por sucesso, são muitas vezes até mal vistos, porque o que interessa para essas pessoas é o coletivo, né? E isso foi porque eles tiveram que plantar arroz, né? Gerações e gerações que tiveram que coordenar esforços, porque senão ia passar fome, simples assim, né? Aí você tem outras regiões da China que não tem plantação de arroz, aí já são outras coisas, a criação de animais, outros tipos de plantação, então eles não desenvolveram essa atitude, esse comportamento tão coletivo. Resultado final, eles são muito mais individualistas, eles adotam muitos valores que parecem com os valores ocidentais. O índice de separação de divórcios é bem mais alto, porque nos lugares onde se planta arroz, a estrutura familiar ela vem antes do interesse individual. Então, antes dele pensar no bem-estar dele, ele pensa no bem-estar de alguma coisa chamada família, né? Então, isso gera doença, isso gera saúde, isso está sendo influenciado. Nos outros lugares, não. Então, hoje, nós estamos cansados, né? Uma coisa que a gente está cansado de saber é que relacionamentos importantes na nossa vida, relacionamentos afetivos, significativos na nossa vida, eles promovem saúde, né? Então, essas pessoas que moram nos locais, que acabam adotando um comportamento típico, né, do Ocidente, que é mais individualista, eles acabam sofrendo de doenças que estão mais relacionadas aos estresses competitivos, que estão relacionadas à liberação de cortisol. Então, eles acabam tendo mais problema de coração, por exemplo, ou de pressão arterial alta, né? E aí entra essa abordagem. Então, a tentativa do médico integrativo é integrar tudo isso. E, além disso, tem a terceira coisa. Como você vai usar outras medicinas, você procura, sempre que possível, fortalecer ou utilizar substâncias que são menos agressivas para o organismo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa, por isso que eu adoro a cultura chinesa. Então, eu utilizo, né, vários princípios de medicina chinesa, utilizo homeopatia, utilizo muita fitoterapia, nutrientes, né, que a gente pode estar administrando, com equilíbrio, com sabedoria e sem chute. Primeira coisa é a segurança. Em primeiro lugar, você tem que ter pesquisa que diga que aquilo é efetivo, né? Nenhum médico, né, tem o direito de acordar e falar: hoje eu vou dar geleia de morango para todo mundo para ver o que vai acontecer com os meus clientes, né? Então, assim, não é isso. Você tem que ter. Eles vão ficar contentes, porque é gostoso, pois né? É, geleia né? de morango é uma delícia. Vou ver quem melhora, quem não piora com geleia de morango. Não dá. Você tem normas, você tem roteiros, né, que você pode usar certas substâncias com certas qualidades para atingir certos objetivos, né? Um grande objetivo da medicina integrativa, dessa abordagem integrativa, é manter o equilíbrio biopsicossocial, é manter o equilíbrio do indivíduo com ele mesmo, com os seus próximos, com o seu trabalho, com o seu ambiente, na medida do possível. Aí algumas pessoas falam: mas às vezes não dá, né, porque a pressão é tão grande, né? Então, assim, mesmo assim, você consegue modular a reação da pessoa às adversidades, às pressões, né, dentro de um certo limite, né?
Então, às vezes, as pessoas falam, bom, você adota esse tipo de medicamento, é isso aí? Eu tenho colegas assim, muito radicais, né? Porque assim, não é que o médico não saiba, tá? Não é que o médico ele seja radical. Existem médicos que vivem em ambiente hospitalar com pacientes muito graves, tá? De vida e morte. A medicina integrativa aí funciona muito pouco, né? Não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, porque requer tempo, acredito, essa medicina integrativa, né? Há um tempo atrás, eu fiz um curso fora de medicina com um colega que é intensivista e estava falando de uma determinada substância que a gente utiliza, inclusive com fins anti-inflamatórios para o organismo e tal, e é muito utilizada em pneumologia, tá? Essa substância. Eu comentei com ele e falou, olha, na minha experiência, isso aí não funciona nada. É zero. Isso aí não presta para nada. Né? As pessoas falam, mas eu nunca vi resultado. Eu falei, mas quem é o seu paciente? Né? Qual é a gravidade desses pacientes que você está atendendo? São pacientes muito graves. Né? Então, assim, o que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte, um clínico não integrativo, clínico comum, alopata, tradicional, ele vai até um certo ponto. Chega num ponto que não dá mais de falar, a partir daqui hora é cirurgia. Você quer dizer que a medicina clínica não tem validade porque foi para a cirurgia? Não, mas tem um limite da medicina clínica que, a partir dali, ela não consegue mais atuar e vai partir para uma cirurgia e salva vidas. Né? Claro. A abordagem integrativa é a mesma coisa. Então, existem momentos em que essa abordagem é insuficiente. Então, aí predomina a abordagem clássica, tradicional, intervencionista, com medicamentos com efeitos colaterais, porque paciência, a coisa avançou demais. Então, a grande indicação da abordagem integrativa e da psiquiatria com abordagem integrativa são os pacientes que desejam uma visão mais holística, uma visão mais global da sua pessoa, que desejam entender melhor a origem dos seus problemas, muitos que têm efeito, que não toleram os efeitos adversos dos medicamentos. Né? Então, eu recebo muitos pacientes que falam, eu não aguento tomar isso. Eu não aguento mais. Então, assim, você vai tirar aquilo? Não, mas pelo menos você vai tentar, de uma outra maneira, abordar o problema para que ele, por exemplo, tome uma dose menor. Metade da dose, um terço da dose. Isso, às vezes, melhor dizendo, muitas vezes, felizmente, isso é possível. Outras vezes, não. Não tem milagre. Não sou santo milagreiro. Então, às vezes, não. Olha, infelizmente, a coisa chegou no nível que é como o clínico fala, agora, infelizmente, é cirurgia. Né? Então, e varia muito de paciente para paciente, de patologia para patologia. Não sei se é patologia a palavra certa, mas de transtorno, estamos falando de psiquiatria, né? Sei lá, uma ansiedade, de uma depressão. Isso varia muito de tempo, de abordagem, de indivíduo. É mais individualista. Não sei se é essa a palavra. Mas é uma medicina mais a medicina mais individualizada mesmo, ela é mais customizada para customizada, é legal essa palavra, né? Ela tenta chegar esse é um ditado claro. A medicina sempre foi voltada para isso, né? Sempre existiu. Existe um clássico em medicina que diz o seguinte: o bom médico trata muito bem doenças, um excelente médico trata muito bem doentes. Né? Pessoas humanas que sofrem determinados tipos de transtorno. Em psiquiatria, dificilmente a gente chama de doença. Tá? A gente chama de transtorno por quê? Porque não tem uma única causa. Como não tem uma única causa, se prefere usar essa coisa de transtorno. Mas, assim, para complementar, para encerrar essa abordagem, às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que você faz o tratamento integrativo de depressão, de ansiedade, de pânico, etc. Eu falo, olha, eu uno as duas medicinas. Mas, acima de tudo, eu nunca perco de vista que eu estou tratando uma pessoa que tem pânico, que tem depressão, que tem ansiedade, que tem isso, que tem aquilo. E é essa pessoa que eu vou abordar, vou fazer a abordagem integrativa. Né? Então, muitas pesquisas médicas acabam não dando uma solução, dizendo que uma determinada substância não funciona tão bem para aquela patologia, porque ela é muito customizada mesmo. Então, assim, ela não serve para todo mundo. Ao contrário de um remédio, né, que serve para todo mundo que tem uma doença. Todo mundo que tem uma inflamação na mão, um reumatoide, sei lá o quê, toma esse remédio, 70% melhora. Isso é típico da alopatia, você pode fazer. Né? Mas se você está tratando pessoas que têm uma inflamação na mão, né, você está tratando a história dessa pessoa,
né? Se vocês acompanham aqui o podcast, eu canso de falar dos diversos fatores que podem estar influenciando. Então, aí as substâncias que têm um grande efeito para uma pessoa não tem para outra mesmo. Né? Isso é esperado. Não é que aquilo não funciona. Né? É que é de tal modo customizado que você vai ter que achar para aquela pessoa qual vai ser a sua melhor abordagem. E a pessoa acho que tem que saber também, né, Ciro, que tem um tempo para isso, que tem como é individual, vai demorar um pouquinho e tem que ter paciência para o transtorno emocional não piorar também, né? Não pode parar no meio do caminho. Eu acho que isso é muito legal também. Né? Como você vai estar fortalecendo... Assim, medicamento alopático mesmo, psiquiátrico, ele leva um tempo de ação. Né? Então, se você pegar, por exemplo, os calmantes mesmo, benzodiazepínico, diazepam, lorazepam, clorazepam, enfim, os calmantes antigos, eles têm ação imediata mesmo, né? É como se tivesse lá um problema elétrico, ele vai lá e desliga a chave geral. Aí o bem-estar é imediato, mas ele não resolveu o problema. Existem outros medicamentos do grupo de alopáticos que eles são reguladores mesmo de áreas cerebrais, né? Por isso eles não podem ser aumentados quando está passando mal, não pode ser diminuído quando está passando bem, ele tem que ser mantido constante, né? Vários deles atuam mais ou menos da seguinte maneira, quer dizer, as células do sistema nervoso, chamadas neurônios, eles nunca se encontram, né? Então pode haver uma baixa de um determinado mediador químico, vou chutar serotonina, e com isso ocasionar um determinado transtorno emocional. Vou chutar um transtorno de ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar, enfim. Então, a medicação psiquiátrica ela vai normalizar essa produção do neurotransmissor e o outro neurônio que recebe esse neurotransmissor, ele vai ter que entender que a situação foi normalizada. Por quê? Numa reação de adaptação que é própria do organismo, normalmente esse segundo neurônio, né, que recebe essa substância química, ele aumenta muito o número de receptores. Então, assim, se você não souber lidar com isso, você vai piorar, porque vai ter muito neurotransmissor com muito receptor, ou pouco neurotransmissor e que não vai resolver o problema. Então, é realmente uma ciência e uma arte você tentar estabelecer isso. E aí você usa várias substâncias junto, né, nessa abordagem, mas isso vai levar tempo. Então, por exemplo, você introduzir um antidepressivo clássico, tradicional, né, para vários tipos de transtorno, ele não pode ser retirado antes de 8 meses, porque o que interessa é esse segundo neurônio entender, vamos chamar assim, essa nova situação e ter essa nova regulação. Né? Então, assim, às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes você lança a mão de alguns medicamentos que você fala, olha, isso aqui é como aspirina para dor, né? Não vai resolver o problema, mas é um paliativo enquanto a gente não vai regulando. Enfim, o grande lance da medicina integrativa, mais uma vez, é a customização, é a visão do indivíduo como um todo, é entender aquela realidade, e ela se aplica principalmente para transtornos que são muito mais funcionais, que eles não têm uma lesão grande, né? Como uma lesão que necessite uma cirurgia, por exemplo, não vai funcionar. E a grande busca são por pessoas, na área de psiquiatria, por pessoas que não toleram os efeitos colaterais da medicação alopática tradicional. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, mande para a gente pelas redes sociais e até o próximo podcast.